Será que nós realmente temos que esperar em Deus quando a gente quer as coisas? E o que é esperar em Deus? Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre como essa frase, esperar em Deus, tem deixado muitas pessoas paralisadas. Porque quando você pensa que você está esperando em Deus, automaticamente o nosso cérebro, ele pensa: se eu estou esperando em Deus, então eu não preciso fazer nada, eu não preciso correr atrás de nada, porque Deus vai vir aqui e vai me ajudar. Isso é meia verdade, porque de fato a gente vem aprendendo com o passar do tempo, principalmente quem é aluno do professor Hélio Couto ou quem estuda as tradições orientais, que o soltar é o Wu Wei. O Wei é uma das teorias do Tao. Tao é uma filosofia oriental e o Wu Wei é realmente essa leveza, esse fluxo que nós todos precisamos encontrar na nossa vida. Mas quando a gente vai pensar em esperar em Deus, se a gente não toma cuidado, esse esperar, essa espera vira algo que faz com que a gente fique muito confortável na posição que nós estamos. Quando na verdade a gente precisa caminhar para que as coisas elas comecem a acontecer na nossa vida. E é aquela frase que com certeza você já ouviu. Vai colocando o pé, que Deus vai colocando o chão. E nessa eu acredito 100%. Porque se tem uma coisa que eu descobri com o passar do tempo, é que Deus, ele ajuda, com certeza. E que fica muito mais fácil se a gente tiver o empurrão de Deus. Se Deus patrocinar a gente, se a natureza patrocinar a gente. Fica muito mais fácil. Mas Deus só vai patrocinar quando a gente começar a colocar os nossos passos de fé. Pensa uma pessoa que está em processo de emagrecimento. Você acha que o mais importante para ela nesse momento é esperar a provisão de Deus? Ou você acha que o mais importante para ela é começar a ir se movimentar, ir para academia, começar a cuidar mais da alimentação, parar de comer hambúrguer? Então, todas as coisas que existem na nossa vida, que elas acontecem, claro que vai ser mais fácil se Deus patrocinar. Mas se a gente não der os passos, como por exemplo, no sentido do emagrecimento, as coisas não vão acontecer. E às vezes, sem querer, a gente se perde na nossa própria ilusão de que nós não precisamos fazer nada. E sim, meus amigos, todo mundo precisa. Se quando a gente começa a fazer cocriações, e aí eu cocrio, por exemplo, ter a vida dos sonhos, ter o trabalho dos sonhos, e o meu trabalho dos sonhos é não ter uma limitação geográfica. Se eu cocrio que a minha casa dos sonhos, ela está em outro município, como a minha, por exemplo, quando eu me imagino morando em algum lugar, eu me imagino morando fora daqui, da cidade de São Paulo. Não tem como a minha cocriação ser verdadeira se eu não trocar totalmente a vida que eu tenho hoje. Porque a vida que eu tenho hoje, eu dependo especificamente de um lugar para trabalhar. Eu dependo desses alunos, dessa estrutura de trabalho. Então, quando eu começo a pensar que eu quero uma vida diferente, que eu quero uma cocriação diferente, gente, é claro que eu vou precisar me desfazer de velhos hábitos, me desfazer da minha antiga realidade e começar a me movimentar para uma nova realidade, porque senão, como é que eu vou atingir a vida dos sonhos? Eu nunca vou conseguir realmente manifestar a minha cocriação se eu não dar primeiros passos. Se de repente você pensar, mas aí eu poderia ganhar na loteria. Ok, mas você joga? Porque para mim, por exemplo, isso não é uma coisa que bate com o meu coração, que ressoa com o meu coração. Então ganhar na loteria já não seria possível para mim, porque nem jogar eu jogo. Então, quais são os passos? Quais são os pequenos passos que nós estamos dando para ir de acordo com os nossos sonhos? E, mais uma vez, todas as vezes que eu falo isso aqui no vídeo, eu falo para mim. É uma forma de ouvir o que eu tô falando e é uma forma de aprender ensinando. Porque, sim, meus amigos, acontece com todo mundo. Quando a gente começa a cocriar sonhos maiores, e esses sonhos maiores, eles exigem que a gente troque de pele, igual uma cobra. Essa pele, quando ela vai saindo,
Nós temos um desconforto. Sair da zona de conforto é doloroso. Mas é aí onde a gente vai lembrar daquilo que eu falei lá no começo. O way. O way é fluir. É essa fluidez que a gente começa a aprender quando a gente vem para a física quântica, quando a gente começa a estudar espiritualidade. E é o tal do soltar. É o tal do não precisar fazer força. Mas isso não significa que a gente não precise colocar passos. Caminhar é essencial. Deus criou todo ser humano para se movimentar. Então eu falo de um lugar onde eu também estou aprendendo cada vez mais a me movimentar. E eu noto que cada vez que eu quero mais sair da minha realidade, fluir e viver outras coisas, mais a vida que eu vivo hoje, a estrutura de vida que eu vivo, mais ela me incomoda. Pequenas coisas vão acontecendo no meu dia a dia, realmente, para me empurrar para a nova estrutura de vida que eu desejo, que é um outro lugar, morar em um outro lugar. Eu desejo morar em um lugar com mais silêncio. E aqui onde eu moro, ultimamente tem feito muito barulho. Eu tenho vizinhos que são extremamente barulhentos, isso é uma coisa que me incomoda bastante. Então, pequenas coisas vão realmente me empurrando. E cada vez que acontece uma coisa que eu sinto, caraca, que ruim isso aqui, eu me lembro dos Abraham Hicks que falam que nós, seres humanos, nós temos o poder de co-criar por contraste. E isso é uma verdade, porque cada vez que acontece uma coisa aqui que eu acho que é uma merda, eu me lembro, Bruna, faz força pra empurrar, né? Faz força pra sair daqui. E é um paradoxo. O soltar, o fluir e fazer força. Porque eu tenho que fazer força para sair da minha zona de conforto. Isso eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer força, os meus antigos padrões, eles estão muito fáceis. A zona de conforto, ela é realmente igual uma areia movediça que vai te puxando, sabe? Então, para sair da minha zona de conforto, eu preciso fazer força. Mas o soltar e o fluir é quando a gente realmente percebe que é um toque. É um toque de Deus no que a gente está fazendo. E para isso, para a gente conseguir ouvir esse toque ele exige silêncio. Ele exige um silêncio mental e muitas vezes a gente não consegue entrar nesse silêncio. A gente não consegue ouvir a nossa intuição, que é o fluir, que é as coisas realmente mais fáceis. E a meditação, ela é, para mim, hoje em dia, a parte mais essencial do meu dia. Porque eu percebo que quando eu tô meio perdida, que muitas vezes eu fico, horas menos, horas mais, mas eu fico em silêncio e as coisas vão clareando na minha cabeça. É como se a vida estivesse me testando e eu pensasse assim, ok, só mais um dia, eu vou avançar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E sair das estruturas antigas que eu tinha e tenho ainda, mas que eu estou saindo cada vez mais, de um trabalho fixo, onde eu preciso daquele lugar, daquele aluno, largar essas estruturas rígidas, elas têm um preço, né? Elas têm um preço e que a gente precisa estar disposto a pagar. Cada vez mais eu estou conseguindo sair disso, sair dessas estruturas para trazer um online para minha vida e eu sou muito grata por isso. Mas eu sinto a dor de cada conversa difícil que eu preciso fazer. Eu sinto que eu tenho que me preparar cada vez mais, estudar, e eu sinto também o peso disso, como quando eu não quero, quando eu só quero pegar o meu celular e relaxar. Mas eu tenho que fazer um curso, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer, criar, porque eu me comprometi. E é isso que vai me levar para um outro patamar, que é o patamar que eu desejo chegar. E essa força para vencer a nossa própria inércia, isso nós vamos precisar fazer mesmo. Sair da inércia é difícil por um tempo, porque é a zona de conforto. E leva um tempo para que o nosso cérebro ele entenda que sim, que nós vamos fazer coisas diferentes e que tá seguro avançar. Leva um tempo. Mas é para isso que eu tô aqui gravando esse vídeo.
pra encorajar você também a sair da sua zona de conforto. Por mais que a sua zona de conforto esteja dolorosa, porque na maioria das vezes tá. É doído ficar aí. Avança. Dá passos. Por mais que você não saiba direito o que você tem que fazer. Vai fazendo, vai caminhando. E se você puder e precisar ouvir um pouquinho mais a sua intuição, silencia. Silencia para ouvir. O caminho ele flui melhor quando a gente consegue ouvir a voz do silêncio. E eu espero muito ter conseguido deixar uma pílula de coragem para você conseguir avançar com os seus projetos, conseguir avançar no seu dia a dia e conseguir se tornar a pessoa que você sonha ser. Às vezes o que você precisa é só isso, é só um empurrãozinho, como eu mesmo. Eu tomo todos os meus empurrões aqui do YouTube, porque tem pessoas que eu não conseguiria hoje em dia chegar perto, né? Pessoas grandes que já passaram por tudo que eu passo e que se tornaram grandes. Então aqui no YouTube é uma forma de eu ficar um pouquinho mais perto dessas pessoas, modelar esse conhecimento. E é por isso que eu tô deixando aqui também o meu empurrão. E eu espero que você se sinta aí, ó, empurrado. Se você se sentiu empurrado, eu vou pedir para você deixar um comentário, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e manda esse vídeo para mais pessoas. E eu também quero conhecer a sua história, saber a sua opinião. Também gostaria que você mandasse esse vídeo para a pessoa que apareceu aí na sua cabeça, a primeira pessoa. Quem é que tá tentando muito fazer uma coisa e tá difícil, não tá conseguindo? Essa pessoa já tá pensando em desistir. Pode ser você, pode ser alguém da sua família, seu namorado, sua namorada. Encaminhe esse vídeo porque é uma pílula de coragem para que ele e ela consiga ser quem sonha ser. Tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para você não perder os próximos vídeos. E muito obrigada. Até o próximo vídeo.